Fala rapaziada, sejam todos bem-vindos ao canal, agradeço aí a participação de geral. Vamos fazer aqui agora um react do programa do Neto, falando a respeito do jogo do Palmeiras, que teve mais uma polêmica, falando a respeito também do jogo do Flamengo contra o Bahia, 2-0 Flamengo, o Paquetá jogou muito. E é isso rapaziada, você que não é inscrito ainda no canal, dá uma moral, se inscreve no canal, curte o vídeo aí, valeu? Estamos crescendo aí, estamos chegando num patamar maneiro e eu conto com a ajuda de vocês, valeu? Tamo junto e bora pro react. De Arrascaeta no Flamengo. A gente fazer um parâmetro com o Palmeiras. Paulinho, quanto tempo não joga? 9 meses. Mas o time só ganha. Desgraça de time lazarento. É um time organizado que não sente falta de um jogador que foi pago. E a gente nem fala. E a gente fala assim esporadicamente. Se é no Corinthians, se é no São Paulo... A gente tava acabando com ele. Cascão, olha só, o Corinthians tá com 12 pontos. O Santos com 13, certo? Uhum. Acho que Grêmio com 13. Isso. Cruzeiro com 13. Alguém tá com 14, acho que é o Atlético Mineiro. Isso. Se não estiver errado. Sabe quantos tem o Palmeiras? 29 em 12 rodadas. 29 de 36 possíveis. Ô, gente, não dá. Dá, Souza? Dá sim, viu? Com a ajuda do juiz. Dá pra passar raiva com esse time. Esse time aí é que tá, né, rapaz? Quando ele joga mal, ele ganha. E quando tem um pênalti que o árbitro dá, o VAR vê. Não foi. E acertou que não foi pênalti. Depois o Godoy explica. Mas tem que chamar em todos também, né? Tem que chamar em todos os lances, assim, né? Pra poder revisar, né, Godoy? Chamar em todos, né? Não é só em um, né, Godoy? Tem que chamar em todos. Mas o Palmeiras mas não hoje, chama, pra mim, né? É. Posso mostrar o pênalti? Mostra aí, Cascão, mostra o pênalti pra todo mundo que tá ligado. Um abraço pra todo mundo da Praia Grande. Um beijo pra essa cidade incrível. Minha mãe que mora na Praia Grande. Um beijão pra todos vocês aí. Um beijo no coração. Prende o braço e se joga pra derrubar lá. Ele é o primeiro a cair. E o árbitro dá, certo? Dá. O árbitro... Eu fiquei prestando atenção no árbitro. Você não viu que ele escutou alguém? Eu fiquei vendo ele. Pô, ele apita em slow motion, né? Tipo, efeito com delay. Constrangido, né? Ele apita com delay, cara. Depois que caiu, ele ficou naquela. Mas aí, inteligentemente ou não, premeditadamente ou não, ele falou, eu vou marcar. E vou na ferramenta. Na ferramenta. Corrige o meu erro. Bom, porque se ele não apita na hora, seria difícil ele apitar depois. Espertamente ou não, ou por uma coincidência, ele acabou usando a ferramenta a favor do acerto. Foi pênalti pra você, Luiz? Fala aqui de novo pra mim aí, quem que tá comigo, o Davi, que tá comigo aí? Vamos lá, Davi. Aí, ó, alguém... Porra, ó aqui, cara. Fluminense. São 6 pontos, né? De diferença e com um jogo a menos do Flamengo, certo? Isso. Alguém tira... Ninguém... Então vamos lá. Ninguém tira o título pra mim do Palmeiras, do brasileiro. Corrido de 39 rodadas, ninguém tira o título do Palmeiras. Pode apostar agora. Vai na 7K Bet aí, Cascão. Pode apostar lá. Aposta R$1.000. Faz favor pra mim, Cascão. O Palmeiras é campeão brasileiro. Faz isso não. O Flamengo tá chegando, rapaz. Não vai chegar. Chega. No brasileiro, esquece. O Flamengo tem um jogo a menos ainda. Eu já falei. Chega. Ainda tem confronto ainda. Jogo a menos tem confronto ainda, né? Claro. Você vai quem? Flamengo. Você, Camarão. Palmeiras. Flamengo. Godoy? Sol. Ah, legal, Mirassol. Ó, o Mirassol tá bem. Não, legal, Mirassol tá super bem. Vamos lá, garotinho, já pensou? Ele voltou. Ô, Vene Casagrande. É mesmo? Mas agora... O que te fez me convenceu sanar de essa vez. dúvida? Essa partida do Flamengo diante do Bahia... Avassaladora, Vene Casagrande? Avassaladora, inclusive um placar mentiroso. Não era para ser apenas 2-0, mas foi 2-0 porque o Flamengo não aproveitou as oportunidades criadas. Mas falando sério agora, Fernandinha, no Campeonato Brasileiro... E tá no G4. E tá no G4. Ele tinha a mesma pontuação que o Flamengo, a mesma campanha que o Flamengo. Então, assim, de fato, era um jogo extremamente complicado para o rubro-negro. Mas aí o time do Leonardo Jardim pareceu ser fácil diante de um adversário que, repito, é um adversário extremamente difícil, mas o Flamengo fez uma exibição assim para o torcedor bater palma, digna de você chegar e falar assim, de fato o Malvadão voltou. E eu falo sem medo, o Flamengo está vivendo o melhor momento na temporada. São 5 vitórias seguidas, vitórias contundentes, desempenho que chama a atenção
padrão tático, jogadores crescendo de produção. A gente vê um Arrascaeta, até brinquei aqui durante o programa, que parece que o Arrascaeta é igual o John Textor, só começa a jogar em abril. E de fato é isso, o Arrascaeta voltou a jogar muito bem. Isso aí eu o tenho Lucas que concordar Paquetá com ele. comendo a bola no meio de campo. Arrascaeta só joga nesse período aí. Pulgar, Perto do meio do Jorginho, ano. o Flamengo E o consegue Paquetá tá desempenhar voando. em altíssimo nível. E repito, o mais importante, o Leonardo Jardim, independentemente do time que ele coloca em campo, a gente consegue ver os jogadores sabendo o que fazer dentro de campo, mesmo num curto espaço de tempo. Ele tem apenas 11 jogos sob o comando do Flamengo, sendo que em 11 jogos, 6 ele passou sem sofrer gols. Isso é extremamente importante. Então hoje, dá para dizer, o ponto fora da curva foi aquela derrota vexatória para o Red Bull Bragantino por 3-0. Porque agora a gente consegue dizer que o Flamengo está numa crescente e assim, chegou ao limite? Não. O elenco do Flamengo permite ao Leonardo Jardim crescer ainda mais. E eu acho que vai crescer ainda mais. Sabe aquela bobagem da internet, Caio? Será? Dizem Será por aí. coincidência que sempre que o Arrascaeta volta a voar, o Flamengo também? Será, Caio? Não é coincidência, né, Fernandinha? Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde mais uma vez ao pessoal de casa. E infelizmente não é coincidência, né? O Arrascaeta jogando muita bola, assim como o Flamengo, o time inteiro, né? E como o Vene bem falou aqui, o Flamengo vive a sua melhor fase na temporada. Isso ficou claro no jogo contra o Bahia, que é um baita de um time também. E isso fica traduzido para mim, principalmente no meio de campo. Porque o Bahia tem um excelente meio de campo ali com Jean Lucas, Everton Ribeiro, Caio Alexandre, e o Flamengo fez parecer o meio-campo do Bahia um meio-campo burocrático. Ex-seu. Tá. Assim como vários outros que estão por aí. Caio em outros Alexandre, clubes, não, mas né? esse menino é uma joia raríssima. Sim. E é um meio-campo de muita qualidade Muita técnica qualidade. do Bahia. E o Flamengo envolveu esse meio-campo com extrema facilidade, assim, não por conta de fragilidade do Bahia, mas por méritos do Flamengo, principalmente do treinador Leonardo Jardim, que vem muito bem, vem numa crescente com o time dele, entendendo melhor como funciona. Eu acho que o encaixe perfeito ali entre Paquetá e Everton Araújo fez muito bem ao time do Flamengo. Na mecânica inteira do jogo, isso reflete lá na frente com Arrascaeta, Pedro, Plata, o próprio Bruno Henrique quando entra também. Isso dá mais liberdade para que eles façam, para que eles desempenhem um melhor futebol. E isso tem se refletido dentro de campo. O Flamengo vem voando na temporada nesse momento e venceu com méritos o time do Bahia. Quem tá voando também é o Paquetá, e já eu quero saber de vocês dois sobre seleção brasileira e Paquetá. Mas antes disso, como a gente estava falando do Arrascaeta, a gente não pode deixar de mais uma vez registrar aqui um momento mais simbólico dessa partida, que foi o Arrascaeta. Voltou a vestir a camisa 14 em homenagem ao Oscar Schmidt. E ao marcar o primeiro gol, o Arrascaeta exibiu o número para a torcida, né? Foi mostrando a camisa, girando para a torcida e simulou um arremesso de basquete. Botou a camisa ao lado ali daquele apoio, aquele suporte da bola, pegou a bola e fez um arremesso de basquete, homenageando ao jogador eterno, ao ícone do esporte, não só do basquete, mas do esporte brasileiro, o Oscar Schmidt, que nos deixou nesse último final de semana. Eu achei super emocionante. O Arrascaeta, que é um cara inteligente, obviamente foi pensando nessa homenagem e foi buscando esse gol. E acabou fazendo, que não é nenhuma novidade também para ele, né, Vene Casagrande? Olha que bela imagem, Vene. Nenhuma novidade, tal como um ídolo de qualquer instituição, o Arrascaeta é um grande ídolo e ele buscou conhecer a história do Oscar. E após conhecer a história do Oscar, ele pensou nessa homenagem linda. Só que para fazer a homenagem ele precisava fazer um gol. Ele conseguiu fazer um gol e prestou essa homenagem maravilhosa. Eu gostaria de parabenizar também o fotógrafo do Flamengo por essa imagem, porque só é possível... Qual é o nome, Vene? Adriano Fontes. Perfeito. Só é possível mostrar essa imagem diante do potencial do fotógrafo, porque a imagem para mim é perfeita. Eu até postei nas minhas redes sociais como a imagem do final de semana, mas briga aí para ser uma das imagens do ano, da temporada, porque é uma homenagem extremamente justa a um grande ídolo que infelizmente nos deixou. Então foi uma noite mágica para o Flamengo. Ainda sobre a parte tática, eu gostaria de elogiar o Leonardo Jardim pela forma que ele utiliza o Gonzalo Plata. Só é possível jogar Everton Araújo e Lucas Paquetá, que o forte do Paquetá não é marcação, por conta do Gonzalo Plata, que é praticamente o secretário do lateral direito, tal como foi ontem com Varela. A gente vê um Plata ajudando demais na recomposição defensiva. Só que, infelizmente, ele peca ainda no melhor que ele tem que fazer, que é o gol. Ontem ele teve uma oportunidade maravilhosa após um lindo passe do Lucas Paquetá e ele novamente mostrando que ele tem alergia a gol. Mas na parte defensiva é um jogador que ajuda demais.
Ele tem alergia a gol. Alergia a gol, Vene Casagrande? Ele não consegue fazer gol, ele não consegue, é impressionante. Se eu fosse o Plata, eu ficaria depois do treino finalizando para aprimorar isso, porque é importante, a gente brinca, mas é importante. Por exemplo, se ele converte a oportunidade que o Lucas Paquetá cedeu a ele num lindo passe, a história poderia ser um pouco mais fácil para o Flamengo diante da partida. O Flamengo estava dominando, só que chegou um determinado momento que 1-0 é perigoso, ainda mais diante de um adversário que é muito bem treinado. O Bahia é muito bem treinado, foi um duelo extremamente difícil para o Flamengo. Então, quando o Carrascal jogar no Gonzalo Plata, eu acho que aí vai ter que ter o Pulgar, por exemplo, no meio de campo, para melhorar o poder de marcação. Então depende de muito como o Flamengo vai jogar para poder montar esse meio campo. Ô Caio, outro que está jogando bastante é o Lucas Paquetá. Será que com essas... Rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Agradeço aí quem assistiu até o final. Você que não se inscreveu ainda, se inscreve, deixa sua curtida, deixa seu comentário aí falando a respeito do vídeo, do jogo, de que vocês querem que melhore no canal, o que vocês querem de ver de conteúdo aí, qual a sugestão que vocês dão para melhorar o canal, valeu? Tamo junto, agradeço geral mesmo de coração, tamo junto e bora pro próximo vídeo, é nóis.